É isso aí, mocidade. Depois de reagirmos aos maiores clássicos de cada estado brasileiro, lá do Soccer JM, parte 1, vamos agora para parte 2. Então vamos fechar todo o Brasilzão e ver se nós conhecemos todos esses clássicos e se concordamos que se realmente cada um que apareceu aqui é o maior do seu estado. Já deixa o like para nós aí e bora pro vídeo. No vídeo anterior a gente viu qual era a maior rivalidade de cada estado da região sul, centro-oeste e norte. Então agora é hora da gente conferir qual é a maior rivalidade de cada estado do nordeste e sudeste. Quais times mais rivalizam desde Maranhão, Piauí até Rio de Janeiro e São Paulo. Bora lá! Bora. Se tu não viu a parte 1 ainda, depois dá uma conferida. E como na primeira parte a gente já vimos e reagimos. Tocantins, vamos começar esse vídeo com o Maranhão. E a maior rivalidade desse estado. Esse é fácil, né? Sampaio Corrêa Motoclube. Conhecida como Super Clássico, é de dois times da capital São Luís, Sampaio São Corrêa Luís e do Motoclube. Por eles estarem sempre se enfrentando, dominando o estado e tendo as maiores torcidas, essa rivalidade sempre foi aumentando com o passar do tempo. São mais de 300 jogos, com o primeiro confronto acontecendo lá em 1940. Aí as partidas... Viram? Mais de 300 jogos. Lembra do vídeo anterior? O Repá, que na minha opinião é o maior clássico do Brasil disparado, tem mais de 700. É rivalidade. Acontecem no maior estádio do Maranhão, o Castelão. Não tá bonito o Castelão, hein? O Castelão, inaugurado nos anos 80. E um dos episódios mais marcantes dessa rivalidade aconteceu em 2017. Naquele ano, os dois estavam disputando a Série C e o Sampaio já estava classificado para a próxima fase, enquanto o Moto lutando para não cair, lutando contra o rebaixamento diretamente com o Botafogo da Paraíba. Aí na última rodada, o Sampaio Corrêa enfrentou o próprio Botafogo da Paraíba e perdeu em casa de 3-2, o que fez o Botafogo passar o Moto na tabela e rebaixar eles. Então muita gente começou a dizer que o Sampaio deixou os caras ganharem, e alguns foram até a justiça pedir pra STJD investigar. E olha só a postagem que o Sampaio fez antes daquele jogo. Entre aspas, não importa o que aconteça, eu sei que você sairá feliz do estádio. Tá doido? Que é isso, mano? Aí é batom na cueca, né, mocidade? Pô, os caras postam isso ainda, mano. Aí perderam a linha totalmente. Né? Mas beleza, indo pro próximo estado, a gente chega no Piauí. E é ali que tem uma rivalidade que já foi até final de Libertadores. River contra Flamengo. Brincadeira, não é esse time. E sim, River do Piauí e Flamengo do Piauí. O River do Piauí. Esse clássico é conhecido como Rivengo e os dois são da mesma cidade, a capital, Teresina. Aí o estádio que jogam é bem grande. O Albertão, com capacidade pra 44 mil pessoas. Grande, né? Eles dividem o mando de campo, tá ligado? E mesmo que o Flamengo de Teresina... Pô, mas esses estádios aí, construídos nos anos 80 e tal, mano, eles eram muito grandão, cara, por causa dessas pistas de atletismo, hein? Eu entendo que tinha que ter, né, porque é um negócio público, não pertence aos clubes, né? Mas isso aí ficou obsoleto no futebol, né? Mano, ninguém curte mais hoje em dia ver um jogo que você tem que ir de binóculo pra enxergar, né? A solução é fazer o que o River fez, né? Rebaixar o campo e construir um lance da arquibancada ali mais pertinho. Mas isso não é pra qualquer um fazer, né? Que custa o zóio da cara. Seja mais antigo que o River, um fundado em 37 e o outro quase uma década depois, o River é o maior campeão do estado, com 37 títulos contra 17 do Fla. É uma diferença bem grande. E antigamente o Flamengo rivalizava com outro time chamado Botafogo de Teresina. Por exemplo, tava quase fazendo o Carioca lá. Mas esse Botafogo não joga mais desde os anos 70. Então o River cresceu e criou esse, que é o maior clássico. E se essa disputa do Piauí não conta com o time de elite, a do Ceará é gigante. Onde acontece o grande clássico rei. Fortaleza contra Ceará. O bagulho é forte. Os dois são da capital Fortaleza, que é a quinta cidade mais populosa do Brasil, e jogam no grande Castelão, construído pra Copa, com capacidade para 64 mil torcedores. E olha só os mosaicos que as torcidas fazem no clássico. Mano, lá eles fazem isso muito, né? E os dois times são muito antigos. O Ceará é de 1914 e o primeiro confronto aconteceu no ano que o Fortaleza foi fundado, em 1918. E essa primeira disputa já foi valendo o título. Então, com o passar do tempo, foram dominando e rivalizando cada vez mais. Aí no estadual é simplesmente impressionante. Somando os títulos dos anos 1910, mais organizados pela Federação Cearense a partir dos anos 20, o Fortaleza conta com 47 taças e o Ceará 45. Se a gente só pegar as taças a partir dos anos 20, são 46 pro Fortaleza e 40 pro Ceará. Uma muito dominância tão grande que o terceiro maior campeão tem 9. E o equilíbrio de taças também tá nas conquistas regionais. Os dois têm 2 Copas do Nordeste e o Ceará tá na final da edição desse ano. Enquanto isso, o Fortaleza
Fortaleza tem uma Série B quando era treinado pelo Rogério Ceni. Pois é. Mas beleza, indo agora pro estado seguinte, aterrissamos no Rio Grande do Norte, que tem um grande clássico rei potiguar entre o América e o ABC. Os dois também são da capital natal. Só que aqui, o Mecão, como é chamado América, manda seus jogos na Arena das Dunas, com capacidade para mais de 31 mil pessoas, lotado, é muito e o Alvinegro Potiguar no Frasqueirão, que comporta 18 mil torcedores. E os dois times foram fundados literalmente no mesmo ano. O ABC em junho de 1915 e o América em julho de 1915. Dia de diferença entre um e outro, olha só. Então quando o campeonato estadual de lá foi inaugurado em 19, os dois já começaram a disputa e nos primeiros anos a sala de troféus estava bem equilibrada. Até que o ABC disparou na frente e hoje tem um recorde impressionante de maior campeão de um único torneio no mundo. No ano passado conquistaram seu estadual de número 56, enquanto o América tem 36, é bastante também. E a final desse ano é literalmente entre esses dois rivais, vai pegar fogo. Aí quando a gente fala de taças pra fora do estado, o América chegou a ganhar a Copa do Nordeste de 98 e a Série D de 2022, enquanto o ABC levou a Série C de 2010. E se no Rio Grande do Norte tem times... Pô, muito equilibrado, né? Esse recorde do ABC, de maior campeão do mesmo campeonato no mundo, nunca ninguém vai bater, mano, tá ligado? Porque enquanto continuar existindo o campeonato estadual, ele vai continuar ganhando, né? Que já foram campeões nacionais. Na Paraíba, o clássico acaba não sendo tão conhecido. Paraíba é o Campinense e o 13, né? O maior clássico. É disputa de 13 contra Campinense. O confronto é chamado de clássico dos maiorais e eles não são da capital do estado. E olha que bonito essa imagem, Campina Grande, mas pro interior da Paraíba. Não é por acaso que o Campinense se chama Campinense, né? Foram fundados em 1915 nessa cidade. Já o 13 não é de 1913. Surgiram em 25 e tem esse nome porque foram fundados por 13 pessoas. Aí de um lado o Campinense manda seus jogos no Amigão. Sim, o estádio tem um apelido de Amigão, capacidade para 35 mil pessoas. E o 13 no estádio Presidente Vargas, para 10 mil. E mesmo que o Campinense seja de 1915, o futebol no clube foi desativado por décadas e só voltou nos anos 50. Aí o clássico começou a crescer mesmo em 57, quando o 13... Pô, então lá é que nem em Santa Catarina, né? Os maiores times não estão na capital, né? E goleou os caras por 4-0, isso fez os dirigentes começarem um processo de profissionalização no Campinense. Até ali era só um time amador, tá ligado? Então tá, descendo um pouco mais, a gente chega no estado do Pernambuco, que tem 3 times grandes, o Sport, Náutico e Santa Cruz. Pois é, Sport, Náutico e Santa Cruz. Agora, qual é o maior clássico? O Sport com certeza vai estar, né? Porque o Sport é o único que tem título de Série A e título de Copa do Brasil. Mas aí, qual que é maior? Sport e Náutico ou Sport e Santa Cruz? Eu vou chutar no Sport e Santa Cruz, pelo tamanho da torcida do Santinho. Vamos ver. Mas os times mais populares em número de torcida, número de títulos e etc. é o que formam o chamado Clássico das Multidões. Santa Cruz e Sport. Eles têm as duas maiores torcidas e são os times que mais decidiram o estadual entre si. Pra tu ver, os dois disputaram a final do estadual logo no ano de 1916. Caraca. Os dois já decidiram o título do Pernambuco 27 vezes. É uma rivalidade gigante. Mas quando o assunto é título, o Sport tem vantagem. O Santa Cruz... O que eu acho curioso lá em Pernambuco é a semelhança das cores entre os times, né? O Sport é vermelho e preto. O Náutico, vermelho e branco. O Santa Cruz, vermelho, preto e branco. Mano, isso me buga mesmo de uma certa forma, tá ligado? É tipo o Repá, né? Os dois têm o azul, né? O azul e branco, só que o azul do Paysandu é bem clarinho, né? Tipo o do Londrina. E o do Remo é um azul bem escuro, né? Bem bonito, aliás. É muito linda aquela camisa do Remo. Olha o mundão do Arruda aí. Manda seus jogos no estádio do Arruda, tem 29 estaduais, uma Copa do Nordeste e uma Série C. Já o Sport, que joga na famosa Ilha do Retiro, já ganhou muita coisa. Eles já levaram o estadual 43 vezes, 3 Copas do Nordeste, a Copa do Brasil de 2008 e lá vai. Além do polêmico Brasileirão de 87, que disputam até hoje o reconhecimento com o Flamengo. Sport e Santa Cruz é um baita clássico. Isso é a partida... E Série B? De repente, Série C. O Sport nunca ganhou, não? Ele se chama Clássico das Multidões. O pessoal de Alagoas deu o mesmo nome para sua rivalidade. E o Clássico das Multidões de Alagoas CRB, é entre Clube de Regatas Brasil e Centro Esportivo Alagoano, mais conhecido como CRB e CSA. Os dois são na capital Maceió e mandam seus jogos no mesmo estádio. O Rei Pelé é conhecido também como Trapichão, que tem capacidade para quase 20 mil torcedores. E hoje eles são rivais por serem de longe os maiores times do estado, as maiores torcidas, mais títulos e lá vai. Mas a história dessa rivalidade é curiosa, porque lá...
Pô, já fiquei sabendo que o pessoal lá de Alagoas é meio puto assim com o Pelé, porque diz que ele não foi na inauguração do estádio Rei Pelé. E que muita gente gostaria que se chamasse Rainha Marta, porque ela é de lá, né? Aliás, seria uma justa homenagem, né? Se alguém de Alagoas assistir esse vídeo, confirme pra mim essa história, se é verdade ou não. Atrás dos anos 30, o CSA convidou o CRB para jogar uma partida amistosa e por ser um amistoso, o CRB não deu muita importância e quis montar uma equipe com jogadores de outros times, coisa que o CSA rejeitou. Ali foi a primeira fagulha. Depois disso, os dirigentes dos clubes começaram a trocar tanta farpa que o presidente de um dos times chegou a dar um tiro na perna do outro. Acredite, é isso, mano. Lá nos anos 30. Depois os dois fizeram as pazes e acabou as brigas entre as diretorias. Mas a rivalidade dentro tipo de Várzea, mas aquela época era meio Várzea, né? O principal palco desse clássico é o estadual, que já foi vencido 40 vezes pelo CSA e 33 pelo CRB. São uma potência lá. Mas indo agora para a próxima rivalidade, a gente chega no menor estado do Brasil, o Sergipe. E lá acontece o chamado Derby Sergipano. Derby Sergipano. Deve ser entre o Sergipe e... Não tenho a menor ideia qual que pode ser o outro. Vamos ver. Entre a Associação Desportiva Confiança o Confiança, óbvio, mano. Cara, se tu não é de que Sergipe, isso? Dos dois, talvez reconheça mais o Confiança, que em 2021 disputou a Série B e hoje tá na Série... Pô, eu lembrei do Sergipe e não lembrei do Confiança. Que é isso, mano. Pô, todo respeito ao Confiança. Já o seu maior rival Sergipe não aparece na segundona desde 2001, hoje tá na D. Mas o Sergipe é o maior campeão do estado com 37 títulos. Lá dentro os caras destroem, enquanto o Confiança tem 22. E o estádio que cedia esse clássico é o Batistão. Mano, esse é um estádio bem antigo e depois de uma reforma que fizeram... Olha, mano, como esses estádios antigos, cara, é muito longe do gramado, mano. Muito longe, mano. Tá ligado? Pô, eu lembro quando eu via jogo aqui em Curitiba, no Pinheirão, mano. Pô, o bagulho era zoado de assistir o jogo, mano. Tá ligado? Só que naquela época, tipo, de repente eu nem percebia que era tão zoado, porque era o que tinha, né? Quando inaugurou a Arena da Baixada, mano, daí eu vi que a parada é outra. Ficou bem bonito, mas a capacidade não é tão grande, cabe 15 mil, tá ligado? E a última vez que os dois desse tamanho cabe só 15 mil? Estadual foi na edição de 2020, quando a final do Sergipano era feita com quadrangular final, onde quem terminasse primeiro no grupo era o campeão. Aí o Confiança teve uma campanha praticamente idêntica ao do Sergipe e só terminou na frente dele pela diferença de 1 gol no saldo, imagina. Mas tá, antes da gente ir pra região com os times mais fortes do Brasil, bora pro último estado do Nordeste, que tem times muito grandes também, a Bahia. E lá a gente vê não só o maior clássico do seu estado, mas também um dos maiores do Brasil, o Bavi, Bahia contra Vitória. O primeiro jogo desse clássico histórico aconteceu lá em 1932, um ano depois da fundação do Bahia. Já o seu rival é muito mais antigo. O Vitória foi fundado como um clube de cricket em 1899. Pois é, mas o futebol começou um tempinho depois, e a rivalidade no começo não era grande, até porque os dois não eram os maiores times de lá. Até que o Bahia começou a ganhar muita taça do estadual, e a partir dos anos 50 o Vitória também passou a dividir o pódio, então a rivalidade cresceu. Pra tu ver, o Bahia tomou a posição de maior campeão do estado isolado em 48 e nunca mais saiu. Então hoje os caras simplesmente dominam o campeonato e nesse ano o Bahia conquistou seu título de número 50, acredite. Já a Vitória, que joga no estádio Barradão... Pô, uma das primeiras memórias, eu acho que na real é a minha primeira memória de futebol, é a final do Campeonato Brasileiro de 1993. Era Palmeiras e Vitória. Eu torci muito pro Vitória. Muito mesmo. Infelizmente não deu, né? Infelizmente o Palmeiras ganhou. Mas é minha primeira memória, assim, do futebol, assim, que eu lembro de eu sentar, assim, assistir, começar a entender a parada, né? Porque eu me apaixonei mesmo por futebol, assim, e comecei a acompanhar de fato na Copa de 94. Ei, seleção brasileira, saudosa, hein? Época que a seleção entrava em campo de mãos dadas e que recuperou o orgulho do futebol nacional. Levou o estadual 29 vezes, a última em 2017, além de 4 Copas do Nordeste também. Mas não tem jeito, o time que joga na Arena Fonte Nova é o maior dos dois. Além daquele monte de campeonato baiano, também levaram 4 Copas do Nordeste e incríveis 2 Brasileirões Série A. Sim, e se o Bahia tem 2 títulos brasileiros, no estado vizinho Minas Gerais também tem um bicampeão, o Atlético Mineiro, que junto do Cruzeiro fazem a maior rivalidade. Os dois são de Belo Horizonte, a famosa BH, e pra falar do estádio, eu ia dizer que os dois mandam o seu... A partir daqui já começa a ficar óbvio, né? Todos os clássicos aí, exceto lá em Sergipe, no Espírito Santo.
Lá eu vou ter que me esforçar pra adivinhar, mas já chegamos jogos no Mineirão, com capacidade para mais de 61 mil. Mas o Atlético tá prestes a inaugurar a novíssima Arena MRV, comportando mais de 47 mil torcedores. Esse já inaugurada, né? O famoso Superclássico Mineiro aconteceu pela primeira vez em 1921. Aí desde lá já foram mais de 500 jogos entre os dois. Mas a rivalidade só começou mesmo nos anos 50, quando no Campeonato Mineiro de 56 os dois tiveram que dividir o título. Não teve um campeão final porque teve muito rolo envolvendo até a justiça. Então isso e o fato de dominarem... Pô, nas antigas esse bagulho de dividir título era muito comum, né? E alguns estão na justiça até hoje, os caras querendo ser o campeão sozinho e tal. O estadual todo ano fez a rivalidade. Era uma desorganização. E com certeza se não o maior jogo do clássico, foi na final da Copa do Brasil de 2014. Sim, naquele ano os dois chegaram na decisão e o Galo ganhou por 3-0 no agregado. Imagina! Nesses anos de 2013 e 2014, os dois times realmente dominaram tudo. O Galo levou a Libertadores da Copa do Brasil e o Cruzeiro 2 Brasileirões. A sala de troféus dos dois é grande, mas o do Cruzeiro é ainda maior. E seu clássico... É verdade, essa época aí, 2013, 2014, não lembro se até 2015, os dois mineiros aí dominaram a parada, mano. Tava embaçado bater os caras. De Minas Gerais é conhecido por todo mundo. No seu vizinho Espírito Santo, os clubes não são tão famosos assim. Bom, Espírito Santo, mano. Eu tenho certeza que a Desportiva vai estar aqui no maior clássico. Agora o outro, não sei quem que vai aparecer. Sim, o maior time de lá é um chamado Rio Branco Atlético Clube. Esse é Rio um Branco? que disputa a Série D nesse ano e mesmo não sendo grande em nível nacional, no Campeonato Capixaba joga demais e rivaliza com o segundo maior campeão estadual, a Desportiva Ferroviária. A Ferroviária é da cidade de Cariacica, região metropolitana de Vitória, e comanda seus jogos no estádio Engenheiro Araripe, com capacidade para quase 8 mil torcedores. Já o Rio Branco é oficialmente da capital, mas mesmo sendo de Vitória, jogam no estádio Kleber Andrade, que também fica em Cariacica, com capacidade para 21 mil. Cara, estádio olha que volta e meia bonito. recebe o Rio jogo Branco grande. sempre foi um time campeão que ganhava estaduais. Mas aí, nos anos 60, quando surgiu a Ferroviária, sua hegemonia foi ameaçada. A Ferroviária foi campeã em 64, 65 e 67, deixando justamente o Rio Branco como vice. Aí hoje os dois são os maiores campeões. O Rio Branco tem 37 títulos e a Ferroviária 18, mas eles não ganham título há um tempinho já. Não estão dominando tanto quanto antes. Mas beleza, se os rivais do Espírito Santo não dominam mais, o maior clássico do Rio de Janeiro tá acontecendo em toda a final de estadual. Fla-Flu? Pois é, mano. Eu teria dúvidas se é Flamengo e Vasco ou se é Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu. Essa é uma rivalidade gigante demais que acontece no maior estádio do país, o grande Maracanã. Cara, na cidade maravilhosa, que era até a antiga capital do Brasil, não tem dois, mas 4 times que rivalizam entre si. Só que hoje a maior rivalidade não tem jeito, é o gigante Fla-Flu. E além deles estarem rivalizando muito hoje, essa rixa nasceu há mais de 100 anos. É que o Vasco decaiu muito, né, mocidade? O Vasco, eu acho que teve um momento que já foi Flamengo e Vasco a maior rivalidade, mas, mano, o Vasco não consegue se recuperar, né? Ele cai, sobe, daí capenga, né? E não ganha um título importante aí desde 2011, né? Já faz mocota. Acontece que o Fluminense foi fundado em 1902 como time de futebol e o Flamengo fundado em 1895 como um clube de remo. No início não jogavam bola, tá ligado? Tinham até caras que remavam pelo Fla e jogavam futebol pelo Flu ao mesmo tempo. Até que em 1911 Loucuras. teve uma briga interna na diretoria do Fluminense. Loucuras da época do futebol semi-amador, né? Você vê o cara remar por um time e jogar pelo outro. Hoje em dia isso é inconcebível, né? E alguns jogadores deixaram o clube. Aí eles acabaram indo pro Flamengo e inauguraram um departamento de futebol lá. E também que o futebol de um saiu do outro. E o primeiro jogo entre eles aconteceu em 1912. Então a rivalidade com o Flu tá desde o primeiro dia do futebol no Flamengo. E de lá pra cá a rivalidade cresceu cada vez mais. Aí mesmo que em vários momentos o Flamengo até rivalizasse mais com outros, como o Vasco, hoje é o Fla-Flu que chama mais atenção. Tanto que nos últimos 4 campeonatos cariocas eles disputaram a taça diretamente entre si. O Flamengo foi campeão pra cima do Flu em 2020 2021, enquanto o Fluminense foi campeão em 2022 e nesse ano, totalizando 37 títulos pro Fly e 33 daí acirra a rivalidade, né? Gigante. E se no Rio de Janeiro tem timaços, vamos agora pro último estado do vídeo, São Paulo. E cara, em São Paulo tem times gigantes demais, como o Santos, tricampeão da Libertadores e bicampeão mundial, o São Paulo, tri da Liberta e tri mundial, e lá vai. Mas quando a gente fala de rivalidade, Palmeiras o bicho pega mesmo quando acontece o grande Corinthians e Palmeiras, conhecido como Derby Paulista. Os dois são de São Paulo capital
capital, mas de bairros até longe um do outro. O Palmeiras joga no Allianz Parque, que fica entre os bairros Perdizes e Água Branca, com capacidade para 45 mil torcedores. Já o Corinthians no bairro de Itaquera, jogando na Neoquímica Arena com capacidade... Mano, o São Paulo, em questão de título, é muito maior, né? Porque, pô, tem 3 mundiais, tá bom, enfim, não precisa nem listar, né? Mas em questão de rivalidade, mano, é Palmeiras e Corinthians, né? Pô, eu lembro daquele filme do Mazzaropi, O Corintiano. Mano, esse filme aí... Eu não sei como é que tem corintiano que nunca assistiu esse filme, mano. Esse filme é muito pica, mano. Capacidade para 49 mil pessoas. E os dois não nasceram já rivais. A rivalidade começou quando foram crescendo e ganhando protagonismo. Mas o maior time até o fim dos anos 20 ainda era um chamado Clube Atlético Paulistano. Eram os 3 maiores, tá ligado? Até que em 1930 esse paulistano parou de jogar Virou futebol São Paulo, e Palestra e Corinthians se tornaram os principais times da Liga Paulista. Então começaram a disputar diretamente entre si. Aí até hoje são quase 400 partidas e na história, 2 dos maiores derbys aconteceram nos anos de 99, quando se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores, e em 2000, quando se encararam na semifinal. Mas os dois o Palmeiras ganhou nos pênaltis. Pois é, e quando a gente fala em título, é muita polêmica. No estadual, o Corinthians leva melhor com 30 taças contra 25 do Palmeiras. Aí nos títulos nacionais, quem leva vantagem é o Palmeiras, que tem 4 Copas do Brasil contra 3 do Timão, e 11 títulos da Série A contra 7. Mas quanto a títulos internacionais, polêmica. 11 títulos da Série A. Pô, essa parada do fax aí, mano, não me desce, tá ligado? O Campeonato Brasileiro começou em 1971, mas enfim, né? Vamos em frente. Na Liberta, o Palmeiras é tri e o Corinthians tem 1 título. Já no Mundial, o Corinthians é bi e o Palmeiras... E aí, o que tu achou desse vídeo? Tu conhecia essas rivalidades que eu falei aqui no vídeo? E qual clássico pega fogo na tua cidade? Comenta aí embaixo. Ele não quis falar, mas eu falo, tá? Eu vou dar minha opinião aqui de alguém que é de fora, né? Que não tem nada a ver com Palmeiras, nem com São Paulo, nem com Santos, nem com Corinthians. Mano, pega muito mal esse bagulho aí de inventar essa historinha de Mundial de 1951, tá ligado? Pega muito mal, mano. Pô, os caras vieram com essa história depois que o Corinthians foi lá e ganhou o bagulho, né, mano? Ai, mano. Mas é divertido disso, cara. Se curtiu esse conteúdo, se liga nos outros que já postei. Tenho certeza que tu vai curtir. Então, beleza? Valeu e tchau! Valeu, muito bom vídeo. Vão lá no Soccer JM, inscrevam-se lá e comenta aqui se você discorda de que alguma dessas rivalidades é realmente a maior do seu estado, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei, concorda, deixa um comentário aí, deixa o like pra nós. Tamo junto, até a próxima.